Eu sei, irmãos, que não é fácil, porque quinta-feira que vem quem está na prova é eu. Então, a gente tem que orar por irmão para ele orar pela gente também, amém? Em nome de Jesus, assim oremos. Senhor eterno Deus e amado e querido Pai. Senhor, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por esse momento tão importante, Senhor, na tua casa. Senhor, aqui está a vida do irmão Wellington, Senhor, que dará, Senhor, uma palavra que eu creio, Senhor, que o Senhor direcionou ao coração dele. Pai, no nome de Jesus, Senhor, usa ele, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu vaso, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a vida dele, a casa dele, a família dele, Senhor. Papai, assim, em nome de Jesus, como naquele tempo de Elias, Senhor. Papai, que ele levantou o altar, Senhor, de pedra, Senhor, para te adorar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, esse culto, Senhor, é direcionado a construir um altar, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, desça como fogo, Senhor, nessa noite. Senhor, trazendo resposta, Senhor, provisão, Senhor, em nome de Jesus, e que os nossos corações, Senhor, estejam disponíveis, Senhor, a ouvir, Senhor, e guardar na tábua do coração aquilo que o Senhor tem para falar, Senhor, nessa noite, através do teu Filho, Senhor. Continua abençoando, Senhor, capacita ele, Senhor, usa, Senhor, a vida dele como canal de bênção nessa noite, Senhor. Pai, que a nave da igreja, Senhor, esteja atenta, Senhor, com os ouvidos abertos a tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Repreende, Senhor, em nome de Jesus, todo ladrão da palavra, todo ladrão, Senhor, que tenta tirar a nossa atenção, Senhor. Papai, em nome de Jesus, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, e o coração preparado por aquilo que o Senhor preparou nessa noite em nossas vidas. Assim eu te agradeço, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as palmas ouvem ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos aqui na presença do nosso Deus para fazer a vontade daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Os irmãos podem assentar. Irmão, confesso que não é fácil. Igual sempre falo, a gente está na nossa área onde não é a nossa área de conforto, mas aprova o Senhor e achou graça a nós. Estamos aqui nesta noite para trazer aquilo que Ele quer falar no teu coração. Os irmãos não possam ver a mim, o Wellington, mas que veja Cristo. E Cristo fala no teu coração nesta noite. Desde já quero agradecer pela oportunidade, agradecer a diaconisa Bruna pelo convite. Lá fora te dou uma voadora santa, que não é fácil, irmãos. Mas eu quero estar lendo em João, no capítulo 11. É uma leitura um pouco extensa, eu quero ler do capítulo, versículo 1 até o versículo 47. Tem algumas versões, né? Mas eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia. E, irmãos, eu não sou muito de palavras, né? Eu não sou de estender muito. Mas nessas poucas palavras, o qual o Senhor tem ministrado, que possa ser o alimento necessário para a sua vida. Você possa sair daqui saciados pela palavra do Senhor, possa sair daqui cheio e transformado, e que Cristo possa te visitar nesta noite, amém? A palavra diz assim, João capítulo 11, versículo 1. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até Jesus e disse: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais voltar para lá novamente? Jesus respondeu: há 12 horas nos dias. Se um homem anda de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo.
Mas se um homem anda de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os discípulos ao Senhor: se dorme, ele ficará bem. Todavia Jesus havia falado da sua morte, mas eles pensavam que estava falando do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E Jesus disse: estou contente por causa de vós, de que não estava ali, para que creias. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, aquele que é chamado de Dídimo, aos seus discípulos: vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Então, chegando Jesus, encontrou ele jazia no sepulcro há 4 dias. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedistes a Deus, Deus lhe concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre, o Mestre está aqui e te chama. E assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, que estavam com ele na casa e a consolavam, vendo Maria se levantar e sair apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai até o sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: onde o puseste? E eles disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já estava morto há 4 dias. E disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando os olhos, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao meu redor, é que assim falei, para que possam crer que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, ligado às mãos e aos pés com faixas, e a sua face envolta num lençol. Disse-lhe Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham visto a Maria e havia vindo com ela, viu Jesus fazer essa obra e creram nele. Amém? É só até esse versículo aqui. Antes de começar, para que os irmãos possam entender um pouco, eu quero voltar a 2 capítulos, né, que é o capítulo 9, onde Jesus estava no templo, né, fazendo sua trajetória por Galileia, pois os judeus
não gostavam pelos ensinamentos do qual Jesus vinha trazendo na época. E queriam de qualquer forma, naquele momento, apedrejar Jesus. Porque uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele não era bom, uns diziam que ele era filho de Deus, outros diziam que não. Até mesmo chamavam Jesus de endemoniados. Mas ninguém falava naquela época publicamente sobre a vida de Jesus. Todos eram secretamente. E no capítulo 9 vai mostrar que Jesus, ensinando no templo, ele encontra um homem, né, um jovem, e os seus discípulos perguntam a ele: Senhor, quem pecou? Os seus pais ou ele pecou? Porque ele era cego de nascença. E Jesus disse: nem este homem pecou e nem seus pais, mas para que manifestasse a glória de Deus nele. Jesus queria mostrar para ele que cresce em Deus, pois tinha algumas pessoas da época com dúvidas, por conta de influências de pessoas que não acreditavam em Jesus. Essa história também é bastante conhecida pela igreja, o qual esse jovem é cego de nascença, e os discípulos perguntam a ele quem tinha pecado. O Senhor responde que nem seu pai, nem eles tinham pecado, mas que através daquele ato que Jesus estava fazendo, iria ser manifestado a glória do Senhor através da vida de Jesus. E Jesus, vendo ele, cuspiu na terra, né? E fez lama em seus olhos, passou nos olhos desse moço cego e mandou eles lavar no tanque de Siloé. Retirou-se, esse jovem foi até o tanque de Siloé e, chegando lá, ele fez como Jesus tinha ordenado, né? Pedido a ele, falando para que ele lavou o seu rosto. Conforme ele lavou o seu rosto, imediatamente a Bíblia conta que ele começou a enxergar e foi aberto a luz seus olhos. Os fariseus que estavam à volta de Jesus se questionavam, perguntando, e até mesmo não acreditavam que era aquele jovem moço que desde pequeno já conheciam, né, sabiam que ele era cego, de quem tinha aberto os olhos daquele jovem. E começavam a indagar esse jovem, esse moço, quem tinha aberto os seus olhos. E ele não sabia, porque antes dele se lavar, ele ainda era cego. E ele fala que um homem chamado Jesus chega até ele e diz, e fez lama no chão, passa os seus olhos e mandou ele se lavar. E quando ele se lavou, imediatamente abriu-se os seus olhos. E começavam os judeus a indagar Jesus e perguntar para ele, para esse moço, aonde Jesus estava. E ele não sabia responder. E até mesmo foram chamar os seus pais para saber se realmente ele era cego de nascença e o que tinha acontecido com ele. E quando os fariseus chamam os seus pais, eles perguntam aos seus pais se realmente ele era cego. Eles respondem que sim, né? E perguntam por Jesus. E os seus pais, vendo a maldade também, pede para perguntar para o moço, já que Jesus tinha aberto os olhos dele e ele já era de maior, basicamente trazendo para os nossos dias, né? Do nosso vocabulário. E ali começa a trajetória de Jesus. E nos dias de hoje, quando a gente encontramos com pessoas que não nos aproximam de Deus, acabamos sendo influenciados e deixamos de acreditar que Deus pode fazer milagres. Quando cremos que Deus irá fazer aquilo que pedimos e contamos a pessoas erradas em nossa volta, acabamos sendo contaminados a nossa fé. Quando Jesus diz àquele cego, vai e lava-te no tanque de Siloé, ele estava mostrando para aquela multidão que era para ter fé através daquele jovem, né? Daquele moço. E quando geraram dúvida, aquele próprio moço disse, sou eu mesmo, que o Senhor abriu meus olhos. Mesmo vendo o milagre que Jesus tinha aberto ali fisicamente, eles não creram. E no verso 39 do capítulo 9, Jesus vai dizer assim, e disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E seguindo essa trajetória, Jesus conta também uma parábola do bom pastor e da ovelha, no capítulo 10, eu vou ler rapidamente, que diz assim, na verdade eu vos digo, que aquele que entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe para... Na verdade eu vos digo, aquele que não entrar pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro caminho, este é ladrão e salteador.
Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E esse é o porteiro e abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e eles a chamam pelo seu próprio nome e a conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz desse estranho. E Jesus mostra que aqueles que não aprendem a discernir a voz do Senhor, que não entendem os seus ensinamentos, os seus direcionamentos, em meio a tantas vozes confusas da sociedade, do barulho, da confusão que a sociedade traz em nossa volta, isso é um alerta para que Deus, e é um aviso que Deus chame a gente para uma intimidade com Cristo, para que possamos ter a sensibilidade espiritual de quando o bom pastor chamar a ovelha, nós como boas ovelhas escutar a voz do nosso pastor. E Jesus diz assim, resumindo para os dias de hoje, ele diz assim: eu sou o único caminho seguro. Em meio às tantas vozes, ideologias e líderes, eu sou aquele que ama você de verdade, que deu a vida por você e quer te guiar em segurança, te dar uma vida plena, com sentido. Escute a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço você profundamente e quero que você também me conheça. E aí Jesus começa a seguir, pelos seus ensinamentos no caminho do templo. E a Bíblia diz que Jesus estava pelo pórtico de Salomão e alguns dos judeus também indagavam a Jesus, perguntando até quando Jesus geraria neles dúvidas, se ele realmente era o Filho de Deus. E Jesus responde: eu já tenho dito quem eu sou. As minhas obras me testemunham. Porém, mesmo que Jesus falando isso, eles queriam mesmo assim apedrejar Jesus pelo aquele ensinamento. E aí já começa iniciando o capítulo 11, que conta a história de Lázaro, bem como os irmãos conhecem, que ele era irmão de Maria, também conhecido pela igreja, a mesma Maria que está em casa fazendo os seus afazeres, também é a mesma Maria que vai até Jesus para poder ungir os seus pés e secar com seus cabelos. Só que a Bíblia não diz qual que era a enfermidade de Lázaro. Diz que apenas ele sofria com uma enfermidade que poderia lhe trazer a morte, E no versículo 3, Jesus vai dizer assim: portanto suas irmãs foram até ele dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, a quem tu amas. Quando tudo está, até que a pastora Kelly falou no dízimo e oferta, que quando o celeiro está cheio, é fácil a gente adorar ao Senhor. Quando temos um trabalho, quando nossa saúde com Deus, nossa saúde física também está bem, é fácil cantar e adorar a Deus. Mas a gente precisa aprender que nem tudo na nossa vida é bonança. Às vezes vem a hora da dor e precisamos ir até o encontro de Jesus. Maria sabia e Marta sabia que aquele sofrimento e a morte do seu irmão era o que ela precisava. Não era alegria, mas ela foi até Jesus para poder entregar a ele a sua necessidade, aquilo que lhe trazia dor naquele momento. E é isso que precisamos crer de verdade em Jesus, que possamos confiar no trabalhar dele. Mas Jesus, mesmo assim, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ele ainda permanece 2 dias no lugar onde ele estava. Às vezes possamos achar que Deus não ouve as nossas orações, que Deus não nos responde, mas porque possamos entender que a situação a qual a gente passamos não é uma situação para a morte, que essa situação ela vai ser transformada para a glória de Deus, e que apenas você confie nisso. E quando Jesus diz aos seus discípulos que iria voltar à Judeia, os seus discípulos perguntam: Mestre, como queremos voltar à Judeia se lá eles te procuram te matar, te apedrejar? Jesus diz no versículo 9,
Eu peço até que os meninos que estiverem lá no som coloquem João capítulo 11 no verso 9. Só para poder a igreja acompanhar, eu quero que a igreja frise o que Jesus vai dizer nesta noite. Que diz assim, no verso 9: Não há 12 horas no dia, se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem anda de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus quer dizer? Jesus está usando uma metáfora para que a gente possa entender sobre o agir com discernimento dentro da vontade de Deus. Quando a gente faz uma interpretação básica do texto, diz assim: não há 12 horas no dia. Essas 12 horas representam um tempo determinado por Deus para realizar uma missão. Assim como o dia tem um tempo limitado de luz, Jesus está dizendo, ainda há luz. Ele está dizendo, ou seja, o tempo certo para agir. Enquanto tem dia, ainda está no meu tempo de agir. Quando o Senhor diz também, se algum homem anda de dia, significa andar na luz. Quando você anda na luz, você anda com clareza sobre a direção de Deus. E ele não tropeça. Quem anda na luz, na vontade de Deus, não erra o caminho, mesmo que seja perigoso. Em resumo, Jesus está dizendo assim: ainda é tempo de cumprir a minha missão. E enquanto eu estiver na luz da vontade de meu Pai, eu estou seguro. Não há motivo para temer. E nesse momento ele conta para os discípulos que irá despertar Lázaro do sono. Só que o discípulo naquele momento não entende que Jesus falava da morte de Lázaro, né? E Jesus diz com clareza: Lázaro está morto. Às vezes a gente pensamos que, eu falo por mim também, que eu sou muito desligado. Às vezes tem coisas na vida que você tem que falar, ué, é azul. E eu entender com clareza que é azul. E às vezes Deus precisa trabalhar na nossa vida desta maneira. Às vezes a gente gera dúvida no nosso coração, mas Deus chega no momento exato e Ele fala com você com clareza naquele momento, ou sobre a situação pela qual você está passando. E Jesus vai ao encontro, e sabendo que ele já tinha passado 4 dias que Lázaro estava morto, ele ouve que Maria e Marta vinham ao seu encontro. Marta, indo ao encontro de Jesus, ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedistes a Deus, Ele lhe concederá. Marta estava triste, mas não deixou de crer naquele momento. Mesmo no luto, ela declarou a sua fé em Deus. Ela acreditou que Deus poderia trazer o irmão dela à vida. E é na nossa fé que Deus testa a gente, onde nós passamos os nossos maiores sofrimentos. A dor revela a profundidade do nosso altar. É quando passamos por dor que Deus vai nos testar naquele momento, para poder sermos edificados em Cristo, para sermos aprovados. Seja ele ser aprovado no fogo, aprovado na água, mas somos aprovados. E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. Porém Marta disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E conjecturando para os nossos dias, essa briga, eu consigo ver em Marta uma batalha na qual ela estava vivendo naquele momento. Porque no verso anterior, se os irmãos verem, ela fala que o que Jesus pedisse a Deus, Deus poderia conceder. Ela estava naquele momento acreditando. Só que no verso mais para frente, ela já fala para Deus que Ele vai ressuscitar no último dia. A gente vê nesse momento uma fé não alicerçada, né? E isso acontece no nosso dia, e às vezes quando a gente entregamos nossos problemas ao Senhor, ao mesmo tempo tiramos da mão dele, por gerar dúvida se realmente Deus pode fazer aquilo. E na Bíblia diz que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda. Não sei se os irmãos já viram um grão de mostarda, mas é um grão pequeno. E quando a Bíblia diz que devemos ter nossa fé como um grão de mostarda, ela está dizendo que devemos ter a nossa fé forte, porque o grão de mostarda é uma semente que ela consegue germinar em qualquer solo. E quando a gente temos a fé, ainda que pequena, inabalável,
é aí que Deus começa a trabalhar em nosso favor. E disse Jesus a ela, né? Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Naquele momento, Marta creu e seguiu o seu caminho. E ela foi até sua irmã e chamou ela secretamente. E Maria disse novamente: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já foi dito também pela Letícia que devemos entrar no nosso quarto, né? Fechar a porta e orar a Deus em secreto. Às vezes queremos gritar aos quatro cantos, né? Quando queremos receber algo do Senhor, mas é no secreto onde Deus revela-se a nós. Aleluia. E quando ela chega até o Senhor, fala para o Senhor, se ele estivesse ali novamente, o irmão dela não teria morrido. Jesus, quando vê ela chorar, prostrada aos seus pés, vendo também a multidão que a acompanhava, Jesus comoveu-se o seu espírito. E a Bíblia vai dizer, para mim, esse é um dos versículos mais lindos onde você possa ter tirando o restante, diz que Jesus chorou. Esse versículo mostra para a gente, mesmo Deus, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder, toda a sua glória, ele também em forma de homem se compadece por nós. Jesus não foi indiferente, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim chorou. Jesus não ignora as nossas dores, ele se comove com as nossas lágrimas. Quando os discípulos veem Jesus chorando, até comentam entre si, com os outros, né? Vejam como o amava. E até mesmo criavam dúvida, dizendo: não podia ele que curou aquele cego no tanque de Siloé reviver também e curar a enfermidade desse moço, né? Que no caso era Lázaro. Mas neste momento era o que Jesus precisava para que eles pudessem crer no trabalhar dele. Jesus vai até a caverna onde Lázaro estava e pede para tirar a pedra. E Jesus disse: tirai a pedra. Porém Marta disse: Senhor, já cheira mal, já está morto há 4 dias. Nos dias de hoje, tem gente que quer um milagre, mas não quer tirar a pedra. Queremos que Deus faça o milagre, mas não queremos tirar a pedra. E essa pedra que nos afasta de Deus é a pedra do pecado, é a pedra do orgulho, a pedra da soberba e até mesmo a pedra do medo. Que se você for querer um milagre, que você possa se renunciar às suas vontades e ser direcionado por Deus. Jesus, mesmo assim, mandando tirar a pedra, antes do milagre, foi gerado ali um ato de fé. E em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e as provas das coisas que não vemos. Jesus tinha certeza que Lázaro iria ser ressuscitado, e a prova era Lázaro sair para fora, pois muitos não viam como possibilidade, pois já havia 4 dias que estava morto. Fé significa o alicerce, a base sólida, para que as coisas que não podemos ver fisicamente, mas acreditamos firmemente que existem e são verdadeiras. Precisamos ter fé em Deus, pelo que Ele pode fazer. Quando Deus diz, tirai a pedra, Jesus está falando assim: tirai a pedra da tua incredulidade. Às vezes, quando você não acredita em Deus, isso impede para que Deus peça para que você saia para fora. E aqui isso afasta o Senhor de ti. E o Senhor manda te dizer que enquanto você tira a pedra, Ele trabalha na sua vida. Enquanto você tira a pedra, Ele cuida de você. Enquanto você está tirando a pedra, que é isso que afasta o contato de Deus com você, o Senhor, Ele trabalha na sua vida. E naquele momento, quando tiraram a pedra, Jesus disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes, e eu sei que sempre me ouves. Jesus, mesmo tendo poder, ele agradece a Deus pelo que Deus permite ele fazer. Aqui mostra a unidade da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham de maneira conjunta,
sem ultrapassar as vontades do outro, sempre reconhecendo o poder da Trindade. E Jesus clama: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, envolto com as mãos amarradas e os pés com faixas. E Jesus pede para tirar as faixas e desamarrar as mãos. E muitos que viram aquilo creram em Jesus. O milagre, ele atrai uns e incomoda outros. Sempre haverá quem critica a sua ressurreição em Cristo, mas não se preocupe com aqueles que não acreditam. Sua vida, ela terá muitos testemunhos, e através delas muitos verão a glória de Deus. Lázaro viveu porque Jesus chegou, e hoje possamos viver em Deus uma vida de renúncia, uma vida de construção do nosso altar espiritual, crendo que Deus traz à vida aquilo que parecia morto há 4 dias, aquilo que não há mais esperança para nós, Deus ainda traz à vida. Se você quer se você quer que algo reviva em sua vida, no seu relacionamento, no seu ministério, no seu trabalho, até mesmo na sua casa, recomece no altar. Chame Jesus. Reconstrua o lugar secreto. Olhe a Jesus. Creia mesmo depois da morte. Acredite que Jesus pode fazer. Tirai a pedra, mesmo que isso nos faça doer. Renuncie às nossas vontades. Confie no tempo de Deus. Espera Jesus chegar. Porque o altar é onde ouvimos Jesus falar: vem para fora. Esse foi a palavra qual que Deus colocou no meu coração. Peço já que os irmãos continuem orando pela minha vida, pela vida da minha família, e que vocês possam receber da parte do Senhor aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque às vezes pensamos que Deus não trabalha na vida para quem tem esposo, Deus não trabalha na vida das nossas esposas, ou até mesmo dos nossos filhos em algo de libertação. Mas Deus nessa noite disse para você tirar a pedra, porque Ele veio. E quando Jesus chegar, a vitória é garantida. Amém? Assim eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, já agradeço ao pastor pela confiança, e que as palmas louvam o Senhor. Amém?